Hoje eu quero falar sobre uma dor que nós podemos estar passando e não sabemos. A verdade é que nós podemos estar encarcerados em uma crítica, enjaulados em uma crítica e você nem percebe. Muitos de nós estão emperrados. Existem áreas da tua vida que talvez não avança, não vai para frente. Familiar, financeira, carreira, negócios. E você fala assim, mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu estou preso. Passa ano, entra ano, eu continuo na mesma lama, estou na mesma poça, estou no mesmo buraco. Talvez você está encarcerado em uma crítica e você nem percebe. Uma crítica é, na verdade, uma disposição mental de uma opinião que você carrega e que, sem perceber, essa opinião dentro de você, que você está tão segura, que você defende tanto, pode estar sendo a própria jaula que não deixa você acessar alguns ambientes, não deixa você retornar algumas mesas, te sabota de você ir a alguns lugares que você deveria ir e por falta de liberdade você não consegue ir. Quando você critica um pastor, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Não pisar mais na igreja dele. Só que entenda, um pastor não faz uma igreja. Ele é parte de uma igreja. Agora imagine, você está se sabotando de um coletivo porque você carrega uma crítica de um indivíduo. Então você está preso nessa jaula e essa jaula não deixa você ir naquela igreja. Às vezes teu parente está lá, teu cunhado, teus sobrinhos. E eles falam, não vou lá. E ninguém entende, mas por que você não vai lá? Na verdade você não vai lá porque você por dentro tem uma crítica sobre aquela igreja. E a verdade é que o único enjaulado é você. Porque no fundo, talvez essa crítica só você sabe, porque você carrega isso no subconsciente, no pensamento. Talvez você nem criticou essa igreja para ninguém, mas o fato de você carregar uma crítica interna te sabota de você ser livre para você ir onde você bem entender. Eu me lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Era uma sexta-feira à noite, 4 anos depois de um dos maiores traumas que eu tive na minha vida. Eu fui nos anos 2003, 2002, 2003, por ali. Eu fui num evento lá em Pato Branco, era 420 jovens, onde por 4 dias no carnaval eu vi uma das maiores loucuras dentro do campo religioso que eu já tinha visto. 420 jovens sendo manipulados numa histeria coletiva, aonde não tinha horário para acabar, aonde o Espírito Santo ele se manifestava através de latas de azeite, onde eles cortavam a boca da lata e jogavam em todo mundo, falava, receba o Espírito Santo. Eles enchiam panelas de água e num campo de futebol as pessoas ficavam ali num estado de transe induzido, né, e até fingido. E aí quando eles jogavam aquelas panelas de água, obviamente que uma roupa branca ficava transparente. E as meninas apareciam sutiãs, peças íntimas, calcinha. E eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, e era tudo em nome de Deus. O tema era tabernáculo naquele dia lá. Aí todo mundo foi com a boca no pó. Depois da boca no pó, eles foram visitar o tabernáculo. Na porta do tabernáculo, eles eram batizados com óleo. Resumindo, quando eu voltei, eu nunca mais pisei nem naquela igreja, que era aqui de Curitiba, porque aquilo me bloqueou com a igreja. Muito menos eu me interessei pela igreja que promoveu aquilo em Pato Branco naquela época. Anos mais tarde, 2006, se eu não me engano, 2007, um amigo meu falou assim, Cal, vamos ali na primeira igreja batista, vai estar a banda tal. Vai estar quem? A banda tal. E essa banda era justamente o ministério que eu tinha ido em Pato Branco. Eu falei, não, jamais. Óbvio que não. Não perdi nada lá. Tô de boa. E o Espírito Santo falou, tá de boa por quê? Você tem medo de ir lá? E naquele dia eu tive que descer da jaula. Que eu carregava, mais do que uma crítica, eu carregava uma experiência, era pior ainda. Só que aquela experiência me dava um monte de pedra na mão. Me deixava sempre com muita crítica, porque eu via as pessoas endemoniadas ali. Eu via as pessoas que vieram num retiro, num evento de carnaval para nascer de novo. No final eles estavam imersos no espírito sem ter nascido de novo. Era muita loucura. Só que para minha surpresa, o Espírito Santo falou, você é franguinho?
Agora, por causa de 4 anos atrás, você não vai lá. Vai lá. Resumindo, fui até a Igreja Batista. Aí eles cantaram, fizeram o show, aquela coisa de sexta-noite, né? Todo mundo pulando e tal. E depois vai lá pro refeitório, come a coxinha e vai embora. E aí, para minha surpresa, quando terminou todo o show, foi diferente o show. A parte boa de estar dentro da PIB, né? Foi um show normal. Obviamente que ninguém falou em línguas, até estranhei. Falei, ué, os caras são malucos. Ninguém orou em línguas aqui, ninguém caiu, ninguém falou receba, toma-lo, aí está. Não passaram o pano em cima de ninguém, não fizeram ninguém cair para trás e tal. Só que a verdade é que daí quando terminou, meu amigo falou assim, deixa eu ir lá tirar foto com o pastor da banda, com o vocalista da banda. Eu falei, tá, pode ir, eu tô de boa aqui. E o de boa aqui era com aquelas perguntas que ninguém tinha dado a resposta. E aí, quando eu vi o baterista desmontando a bateria, eu cheguei do lado dele, era um careca, falei, acho que era Rob o nome dele. Ô Rob, tira umas dúvidas, cara. Eu gostava muito dele porque ele era um cara bem autêntico, assim, né? E sabe o cara descolado, assim, não tá muito aí com nada. Eu falei, cara, me tira umas dúvidas. Há 4 anos atrás aconteceu assim, cara, eu fui lá, eu tava lá. Cara, era você que tava lá? Era você e mais 3 que ficaram sentados em cima de um morro lá e vocês não se submetiam ao que a gente falava, né? E ele riu. Eu falei, era eu mesmo, cara. Ele lembra daqueles 4 caras polêmicos que não estavam ali, né, aceitando as coisas. E aí eu falei, cara, mas me responde, me tira umas dúvidas aqui. Que Deus que é esse? Que batismo do Espírito Santo era aquele? Qual que foi a lógica de vocês imolarem o cordeiro, fazer uma Páscoa com pão asmo, não poder tirar foto, e o carneiro lá pendurado, e o pastor puxou uma peixeira desse tamanho assim, enfiou no púlpito e começou a fazer um terrorismo psicológico, falando, tá vendo essa faca aqui? Aí entrou um outro pastor com o carneirinho, e aí eles ficaram falando do carneirinho, falando assim, ó, isso aqui é por causa de você, ó, tá vendo aquele carneirinho? Ele vai morrer agora, ele vai ser sacrificado por causa de você, colocando medo e culpa nas pessoas. Né? E o reino de Deus não tem medo e culpa. Você nunca vai ouvir uma boa notícia do reino de Deus com cheiro de culpa e medo. Se tem cheiro de culpa e medo, não é do céu essa mensagem. E aí, ele falou, ele bugou assim, parou tudo, olhou pra mim e falou, cara, você precisa falar com o líder da banda. Vem aqui. Me pegou pela mão, me levou no meio de uma multidão. Esse cara estava sentado já, comendo as coxinhas, os x-salada de final de culto. Ele falou, fulano de tal, ó, esse aqui, ó, esse cara aqui, você tem que falar com ele. Você precisa dar algumas respostas. A gente deve uma satisfação para esse cara aqui. Resumindo, naquela noite, a gente ficou por 3 horas conversando. A primeira igreja batista de Curitiba, milhares de pessoas, esvaziou inteira. As pessoas foram todas embora. O segurança começou a apagar as luzes desde o templo, os corredores, até o refeitório onde a gente estava. Aí quando apagou as luzes, a gente conversou no escuro, ele chegou e pediu pra gente ir até o lado de fora. Chegamos lá do lado de fora, tava a banda inteira dentro do carro esperando o cara ir embora. E esse cara de pé, no estacionamento da primeira igreja batista, ele orou por mim, ministrou o Espírito Santo na minha vida. E daquela noite pra cá, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo que me trouxe até aqui hoje, sem burnout, sem dores, com o Espírito Santo, com o meu espírito edificado, fortalecido. Esse cara hoje me tornou um dos maiores pentecostalmente tradicional que você pode conhecer. Eu sou um pastor pentecostalmente tradicional. Minha estrutura é tradicional, mas a minha proforma é bem pentecostal. Não faço nada na minha força, procuro sempre fluir no poder do Espírito, na asa do poder do Espírito. É Ele que é a força de Deus em mim. Por isso eu confio nele, eu fluo através dele, e todas as obras que eu quero fazer é com ele, né? Esse é o poder sobre mim. E perceba que eu estava preso a uma crítica. Eu estava enjaulado 4 anos dentro de uma crítica. E se naquela noite eu não descesse da jaula, se naquela noite eu não saísse da minha crítica, eu não abandonasse a minha crítica, eu não teria experimentado uma coisa que mudou a minha história e hoje impacta a vida de milhares de pessoas, porque eu fui tocado ali.
Senhoras e senhores, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais um programa Bíblia na Mesa, seu devocional semanal, fresquinho, palavra de Deus, sem agrotóxicos, sem defensivos, um evangelho que está procurando por proclamadores. E seja bem-vindo aonde você estiver me ouvindo, boa tarde, boa noite. E eu estou falando aqui de Curitiba, dos estúdios da CHF, hoje nesse dia 22 de novembro de 2024. O ano está passando e é impressionante quantas coisas ainda estão acontecendo. Tantas surpresas. E eu costumo dizer o seguinte: viva todo dia como se fosse o último, para você não lamentar a sua morte. Uma morte lamentada é uma vida mal vivida. Por isso a intensidade dos teus dias, eles precisam ser intencionais. Viva tudo que você puder, como você puder. Ame quanto você conseguir, honre o quanto você conseguir. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a mensagem, a palavra que é incorruptível, que é indestrutível, uma semente eterna que vai frutificar mais uma vez nessa manhã. Que semana incrível, nós estamos deixando para trás já novembro. Não sei se você já construiu seu pinheirinho de Natal, mas lá em casa nós já construímos nosso pinheirinho de Natal, já estamos em clima de festa natalina e o melhor momento do ano está chegando. Então arrume sua casa, arrume suas relações, não deixe pro Natal te dizer aquilo que você deveria ter feito e não fez. Ainda é tempo para você se alinhar nas suas relações. Nessa manhã quero convidar você a abrir seu coração, permitir que o Espírito Santo fale com você, e o nosso objetivo sempre aqui, com a Bíblia na Mesa, é basicamente trazer uma devocional onde nós juntos nós podemos mergulhar, aprender, conjecturar. Você pode deixar seu comentário já aí daquilo que Deus está falando com você, complemente esse pensamento, enriqueça essa discussão. A princípio, o nosso objetivo aqui não é te ensinar nada, mas é reproduzir um pouco daquilo que nós somos. Eu sou o pai da Melanie, do Taylor, do Calvin e da Bethany, casado com a Aline. Sou pastor na Igreja no Cinema, em Curitiba. Somos hoje um ecossistema de equipação dos santos. E eu quero fazer rapidamente aqui uma recomendação para você. Agora em dezembro e janeiro estamos abrindo a rampa de acesso para novos alunos na Academia Lidera, isso mesmo, www.academialidera.com.br, e ali nós temos uma proposta de revolução para a sua vida, 20 meses que podem transformar para sempre a sua vida. Os testemunhos eles são dos mais diversos, temos muitas pessoas hoje dentro da nossa Academia Liderança. É uma academia de alta performance em liderança, business e ministério. E um dos testemunhos que me chamou a atenção recentemente foi de uma funcionária pública que recebeu um reconhecimento dentre as 10 melhores funcionárias do estado do Paraná. Recebeu inclusive um reconhecimento financeiro, né, um presente financeiro. E o que me chamou a atenção é que ela falou assim: foi a minha exposição ao ambiente da Academia Lidera que me impulsionou, me inspirou, me encorajou a eu de fato mostrar o meu trabalho. E é maravilhoso. Imagine que existe um funcionário público com consciência de que ele precisa realmente entregar o melhor dele. E eu quero convidar você que é empresário. Nós estamos selecionando algumas empresas para uma grande parceria, onde nós queremos estender para a sua empresa, para os funcionários da sua empresa, 3 coisas: capelania, desenvolvimento pessoal e evangelização. Se você entende que sua empresa é uma empresa do reino de Deus, que pertence ao Senhor Jesus, e você gostaria de ver teus funcionários vivendo um pouco daquilo que você vive, nós temos uma proposta para você. Entre em contato comigo, me chama, nós podemos marcar um café, eu quero apresentar isso. Mas são empresas que nós cremos que são empresas do reino de Deus. Nós somos parte de um reino e nós acreditamos em produção de riqueza, nós acreditamos que nós estamos materializando renda para famílias, para pessoas. Só que os teus funcionários eles precisam de mais do que dinheiro.
Teus funcionários, eles precisam do reino de Deus na casa deles, estendido, lá onde há integridade, a justiça, a governo, onde há plenitude. Já imaginou a sua empresa com funcionários que estão gratos, que estão plenos, funcionários que não estão sempre olhando por cima do muro, empresas que vão pagar mais para ele? Porque se o teu funcionário está trabalhando por causa de dinheiro, os dias dos seus funcionários estão contados. Então se prepare que alguém vai vir pagar mais e aí no final você tem que começar tudo de novo. E a verdade é que os funcionários eles estão procurando migrar do sucesso para a significância. E a Academia Lidera, ela traz sentido para as coisas, para a vida. Então eu quero convidar você, se você é empresário, gostaria de fazer uma parceria, estender e investir no seu funcionário, entre em contato com a gente. Nós estamos com 4 empresas já parceiras. Você não tem absolutamente nenhum compromisso. A única coisa que você vai fazer é nos dar o acesso e estender como um benefício para os seus funcionários a Academia de Liderança. São 20 meses, é o curso online. O seu funcionário não vai vir para Curitiba, ele não vai vir aqui na CHF, ele vai fazer 100% remoto, online. Nós vamos semanalmente estar dando capelania para ele, perguntando como é que estão as coisas em casa, os filhos, a família, a finança. Nós vamos dar desenvolvimento pessoal e isso vai elevar o nível de todos os índices que um funcionário ele pode produzir dentro da sua empresa, vai aumentar o resultado, a pontualidade, a liderança, a gestão dele, vai diminuir o turnover, né? Então menos gente, a retenção vai aumentar. E a terceira, evangelização. É impossível um aluno passar 20 meses no Lidera e não terminar tendo a certeza que a Bíblia é o firme fundamento de toda a plenitude de vida. Nós não falamos de Jesus, nós apenas instruímos ele num caminho de verdade, caminho e vida. O caminho, a verdade e a vida. No final ele abraça Jesus, sem a gente ter falado para ele necessariamente aceitar Jesus. Ok? Então acesse ali academialidera.com.br, ali nós temos todos os detalhes. É uma baita de uma página ali, você vai ver todas as nossas 58 sessões que nós aplicamos para o seu funcionário. São mais de 70 livros que nós didaticamente colocamos dentro do coração do teu funcionário e com certeza a sua empresa ela pode mudar todos os resultados. Isso é um impacto financeiro para a sua empresa. Acredite no que eu estou falando, tá bom? Então quero receber aqui meu cafezinho. Antes de mais nada, receber aqui a patrocínio da Barista Café, @Barista Café Curitiba. Hoje eu vou tomar um coado, estou de jejum intermitente. O final de semana foi bastante pesado. Comemoramos o aniversário do Ciro, depois já entramos na semana comendo bastante. E a verdade é que a gente precisa sempre fazer a intermitência, deixando nosso organismo sempre muito equilibrado. Estão prontos? Senhoras e senhores, você está pronto? Então diz comigo assim: eu declaro que eu estou pronto, aberto para receber uma mensagem que vai transformar quem eu sou. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é saia da jaula. Desenjaule. Você provavelmente está preso e não sabe. O tópico dessa manhã é um tópico bem polêmico, mas que quando as pessoas elas entram nesse assunto, eu percebo que os ânimos eles aumentam. Existe uma coisa que nem o diabo gosta, que é a hipocrisia. Eu fico pensando que todo hipócrita vai chegar no inferno, o diabo vai devolver. Falar, não, esse cara aqui a gente não quer nem aqui. E a verdade é que o hipócrita, normalmente, ele é uma pessoa que ele fala uma coisa e faz outra. O hipócrita ele é a incoerência daquilo que se diz, daquilo que se opera, daquilo que se faz. E a Bíblia chama isso de exasperar. O amor não se exaspera. Esse exasperar fala de uma decepção que você acaba tendo com uma pessoa que você imaginava que ele era outra coisa. E uma das coisas que torna a gente hipócrita, muitas vezes, é o tópico dessa manhã. Hoje eu quero falar sobre a crítica presente nas nossas vidas e a gente não percebendo. O quanto nós somos críticos e não percebemos o quanto aquilo nos sabota, o quanto aquilo nos deixa retrocedido, o quanto aquilo nos atrasa
Talvez para muitas pessoas a crítica é um elemento de vaidade, de glória. Fala, não, eu critico mesmo, porque eu tenho opinião própria, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu penso, porque eu li muito. E tá tudo certo. Realmente, crítica não é uma característica dos burros. Guarde isso. Eu sempre respeito um crítico, por quê? Porque a crítica revela interesse. Ninguém critica aquilo que não interessa. Então, hoje eu quero falar sobre uma dor que nós podemos estar passando e não sabemos. A verdade é que nós podemos estar encarcerados em uma crítica, enjaulados em uma crítica e você nem percebe. Muitos de nós estão emperrados. Existem áreas da tua vida que talvez não avança, não vai para frente. Familiar, financeira, carreira, negócios. E você fala assim, mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu estou preso. Passa ano, entra ano, eu continuo na mesma lama, estou na mesma poça, estou no mesmo buraco. Talvez você está encarcerado em uma crítica e você nem percebe. Uma crítica é, na verdade, uma disposição mental de uma opinião que você carrega e que, sem perceber, essa opinião dentro de você, que você está tão segura, que você defende tanto, pode estar sendo a própria jaula que não deixa você acessar alguns ambientes, não deixa você retornar algumas mesas, te sabota de você ir a alguns lugares que você deveria ir e por falta de liberdade você não consegue ir. Quando você critica um pastor, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Não pisar mais na igreja dele. Só que entenda, um pastor não faz uma igreja. Ele é parte de uma igreja. Agora imagine, você está se sabotando de um coletivo porque você carrega uma crítica de um indivíduo. Então você está preso nessa jaula e essa jaula não deixa você ir naquela igreja. Às vezes teu parente está lá, teu cunhado, teus sobrinhos. E eles falam, não vou lá. E ninguém entende, mas por que você não vai lá? Na verdade, você não vai lá porque você por dentro tem uma crítica sobre aquela igreja. E a verdade é que o único enjaulado é você. Porque no fundo, talvez essa crítica só você sabe, porque você carrega isso no subconsciente, no pensamento. Talvez você nem criticou essa igreja para ninguém, mas o fato de você carregar uma crítica interna te sabota, de você ser livre para você ir onde você bem entender. Eu me lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Era uma sexta-feira à noite, 4 anos depois de um dos maiores traumas que eu tive na minha vida. Eu fui nos anos 2003, 2002, 2003, por ali. Eu fui num evento lá em Pato Branco, era 420 jovens, onde por 4 dias no carnaval eu vi uma das maiores loucuras dentro do campo religioso que eu já tinha visto. 420 jovens sendo manipulados numa histeria coletiva, aonde não tinha horário para acabar, aonde o Espírito Santo ele se manifestava através de latas de azeite, onde eles cortavam a boca da lata e jogavam em todo mundo, falava, receba o Espírito Santo. Eles enchiam panelas de água e num campo de futebol as pessoas ficavam ali num estado de transe induzido, né, e até fingido. E aí quando eles jogavam aquelas panelas de água, obviamente que uma roupa branca ficava transparente. E as meninas apareciam sutiãs, peças íntimas, calcinha. E eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, e era tudo em nome de Deus. O tema era tabernáculo naquele dia lá. Aí todo mundo foi com a boca no pó. Depois da boca no pó, eles foram visitar o tabernáculo. Na porta do tabernáculo, eles eram batizados com óleo. Resumindo, quando eu voltei, eu nunca mais pisei nem naquela igreja, que era aqui de Curitiba, porque aquilo me bloqueou com a igreja. Muito menos eu me interessei pela igreja que promoveu aquilo em Pato Branco naquela época. Anos mais tarde, 2006, se eu não me engano, 2007, um amigo meu falou assim, Cal, vamos ali na primeira igreja batista, vai estar a banda tal. Vai estar quem? A banda tal. E essa banda era justamente o ministério que eu tinha ido em Pato Branco. Eu falei, não, jamais. Óbvio que não. Não perdi nada lá. Tô de boa. E o Espírito Santo falou, tá de boa por quê? Você tem medo de ir lá?
E naquele dia eu tive que descer da jaula. Que eu carregava, mais do que uma crítica, eu carregava uma experiência, era pior ainda. Só que aquela experiência me dava um monte de pedra na mão. Me deixava sempre com muita crítica, porque eu via as pessoas endemoniadas ali. Eu via as pessoas que vieram num retiro, num evento de carnaval para nascer de novo. No final eles estavam imersos no espírito sem ter nascido de novo. Era muita loucura. Só que para minha surpresa, o Espírito Santo falou: ué, você é franguinho? Agora por causa de 4 anos atrás você não vai lá? Vai lá. Resumindo, fui até a Igreja Batista. Aí eles cantaram, fizeram o show, aquela coisa de sexta-noite, né? Todo mundo pulando e tal. E depois vai lá pro refeitório, come a coxinha e vai embora. E aí, para minha surpresa, quando terminou todo o show, foi diferente o show. A parte boa de estar dentro da PIB, né? Foi um show normal. Obviamente que ninguém falou em línguas, até estranhei. Falei, ué, os caras são malucos. Ninguém orou em línguas aqui, ninguém caiu, ninguém falou receba, toma-lo, aí está. Não passaram o pano em cima de ninguém, não fizeram ninguém cair para trás e tal. Só que a verdade é que daí quando terminou, meu amigo falou assim, deixa eu ir lá tirar foto com o pastor da banda, com o vocalista da banda. Eu falei, tá, pode ir, eu tô de boa aqui. E o de boa aqui era com aquelas perguntas que ninguém tinha dado a resposta. E aí, quando eu vi o baterista desmontando a bateria, eu cheguei do lado dele, era um careca, falei, acho que era Rob o nome dele. Ô Rob, tira umas dúvidas, cara. Eu gostava muito dele porque ele era um cara bem autêntico, assim, né? E sabe o cara descolado, assim, não tá muito aí com nada. Eu falei, cara, me tira umas dúvidas. Há 4 anos atrás aconteceu assim, cara, eu fui lá, eu tava lá. Cara, era você que tava lá? Era você e mais 3 que ficaram sentados em cima de um morro lá e vocês não se submetiam ao que a gente falava, né? E ele riu. Eu falei, era eu mesmo, cara. Ele lembra daqueles 4 caras polêmicos que não estavam ali, né, aceitando as coisas. E aí eu falei, cara, mas me responde, me tira umas dúvidas aqui. Que Deus que é esse? Que batismo do Espírito Santo era aquele? Qual que foi a lógica de vocês imolarem o cordeiro, fazer uma Páscoa com pão asmo, não poder tirar foto, e o carneiro lá pendurado, e o pastor puxou uma peixeira desse tamanho assim, enfiou no púlpito e começou a fazer um terrorismo psicológico, falando, tá vendo essa faca aqui? Aí entrou um outro pastor com o carneirinho, e aí eles ficaram falando do carneirinho, falando assim, ó, isso aqui é por causa de você, ó, tá vendo aquele carneirinho? Ele vai morrer agora, ele vai ser sacrificado por causa de você, colocando medo e culpa nas pessoas. Né? E o reino de Deus não tem medo e culpa. Você nunca vai ouvir uma boa notícia do reino de Deus com cheiro de culpa e medo. Se tem cheiro de culpa e medo, não é do céu essa mensagem. E aí, ele falou, ele bugou assim, parou tudo, olhou pra mim e falou, cara, você precisa falar com o líder da banda. Vem aqui. Me pegou pela mão, me levou no meio de uma multidão. Esse cara estava sentado já, comendo as coxinhas, os x-salada de final de culto. Ele falou, fulano de tal, ó, esse aqui, ó, esse cara aqui, você tem que falar com ele. Você precisa dar algumas respostas. A gente deve uma satisfação para esse cara aqui. Resumindo, naquela noite, a gente ficou por 3 horas conversando. A primeira igreja batista de Curitiba, milhares de pessoas, esvaziou inteira. As pessoas foram todas embora. O segurança começou a apagar as luzes desde o templo, os corredores, até o refeitório onde a gente estava. Aí quando apagou as luzes, a gente conversou no escuro, ele chegou e pediu pra gente ir até o lado de fora. Chegamos lá do lado de fora, tava a banda inteira dentro do carro esperando o cara ir embora. E esse cara de pé, no estacionamento da primeira igreja batista, ele orou por mim, ministrou o Espírito Santo na minha vida. E daquela noite pra cá, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo que me trouxe até aqui hoje, sem burnout, sem dores, com o Espírito Santo, com o meu espírito edificado, fortalecido. Esse cara hoje me tornou um dos maiores pentecostalmente tradicional que você pode conhecer. Eu sou um pastor pentecostalmente tradicional. Minha estrutura é tradicional, mas a minha proforma é bem pentecostal. Não faço nada na minha força, procuro sempre fluir no poder do Espírito, na asa do poder do Espírito. É Ele que é a força de Deus em mim. Por isso eu confio nele, eu fluo através dele, e todas as obras que eu quero fazer é com ele, né? Esse é o poder sobre mim. E
perceba que eu estava preso a uma crítica. Eu estava enjaulado 4 anos dentro de uma crítica. E se naquela noite eu não descesse da jaula, se naquela noite eu não saísse da minha crítica, eu não abandonasse a minha crítica, eu não teria experimentado uma coisa que mudou a minha história e hoje impacta a vida de milhares de pessoas, porque eu fui tocado ali. Você sabia que crítica é o senso crítico em descontrole? Eu não estou aqui para falar mal de crítica e nem mandar você parar de criticar, porque isso é coisa de fraco. Gente fraca, gente burra, ela só sabe que não pode criticar. Mas a crítica ela é, na verdade, um senso crítico em descontrole. Então, por trás de toda crítica tem um valor. Crítica é uma virtude em descontrole. E que virtude é essa? A virtude do senso crítico. Uma criança não tem senso crítico, por isso faz dela uma criança. Por isso que ninguém espera muito numa criança. Só que quando você deixa de ser criança, o que muda na maturidade é o seu senso crítico. O senso crítico é o que caracteriza uma pessoa madura. A questão é que, assim como você comer demais te torna guloso, beber demais te torna alcoólatra, falar demais te torna fofoqueiro, você tem um senso crítico em descontrole, te torna um crítico. Então a crítica é uma obesidade de senso crítico. E aqui eu quero lembrar você, por que é tão importante você mudar isso na sua vida? Porque Deus ouve tudo o que a gente pensa. Deus não ouve o que você fala, porque Ele não precisa. Deus ouve tudo que você pensa. Isso é mais grave do que você imagina. Logo, toda crítica tua, ela chega aos ouvidos de Deus. Talvez você não verbalizou isso e pensa que é de boa. É que você não sabe o que eu penso e se você soubesse ia se assustar. Né? Outro dia o cara falou assim, Cal, eu sou muito crítico. Graças a Deus que eu não falo nada. Mas se eu falasse ia se assustar. Aí eu fiquei pensando assim, quanto lixo esse cara guarda dentro dele, tá azedando no estômago dele, na mente dele, e ele não percebe. Só que esse cara ele não leva em conta que Deus escuta essa crítica. Deus escuta essa crítica. Você já reparou por que nós criticamos? Por que as pessoas criticam? Não seria tão mais fácil a gente falar, viu, criticar é feio, você entender que é feio e você nunca mais criticar. Aliás, crítica é um dos meus pecados principais. É um dos pecados que eu acordo todo dia e mando ele de novo para a cruz, porque eu preciso crucificar ele de novo, preciso vencer ele de novo, eu preciso superar ele de novo. Sou um cara altamente crítico. E aí, na verdade, eu fico pensando, mas por que eu critico? Eu não consigo desligar a crítica dentro de mim, mas eu posso dominar ela. Você já reparou que palpite é uma opinião que ninguém perguntou? Aliás, você sabe a diferença entre um palpite, uma opinião, uma crítica e um feedback? Todas essas coisas aqui, eles são primos, né? É tudo a mesma coisa, só que um entra na ética, um quebra a ética. Um te dá, você tem o direito, o outro você não tem o direito. Palpite, opinião, feedback e crítica. São 4 coisas que você deveria ter muito claro na tua mente para você não transgredir isso. Então, palpite é uma opinião que ninguém perguntou. Só como você dá de graça, essa opinião te faz um palpiteiro. Você tem opinião sobre um monte de coisa e fica falando, postando, comentando. Acho que já passou dessa fase, né? Comentar é muito chato. Já pensou se o mundo inteiro, o tempo todo, te dá uma opinião sobre o que você falou? Chega uma hora que o mundo tá chato. Cara, tem coisas que você não precisa dar a tua opinião. E aí essa opinião não perguntada se chama palpite. Agora, o que é uma opinião, Cal? Opinião é um mero palpite perguntado. Olha só, palpite é uma coisa que as pessoas desprezam de você. Opinião é aquilo que o que desprezar de você entra numa bandeja de prata e a pessoa valoriza porque você foi perguntado. Palpite é toda
A opinião é todo palpite perguntado. Espere as pessoas perguntarem a sua opinião e aí você dá seu palpite. Porque no fundo é só um palpite. Você não tem fundamento científico, você não tem fundamento básico, teológico, você não tem, às vezes você não tem nem conhecimento de causa, não tem nem conhecimento de estatística, mas a questão é que te perguntaram, e porque te perguntaram, você pode se esforçar em dar um palpite. E dependendo do palpite, as pessoas falam, uau, o palpite dele é muito bom, os palpites dele são incríveis, só que eles não falam que é palpite. Eles falam que é opinião porque eles te deram um microfone fazendo a pergunta. Então, se palpite é uma opinião que ninguém perguntou, e a opinião é um palpite perguntado, o que então é a crítica, Cal? Crítica é uma opinião entrochada. Sabe o que é entrochar? Você pega o porta-mala e entrocha as coisas ali. Você pega uma mala e entrocha as coisas ali. É uma coisa que forçadamente, desordenadamente, você enfia dentro de um lugar que o espaço é menor do que o objeto. A crítica é uma opinião imposta aonde ninguém perguntou. Só que qual que é o problema da crítica? Que a crítica revela que quem não participa, critica. Essa é uma lei de vida. O que é lei de vida? Isso sempre vai ser assim. Note que, normalmente, quem não participa, critica. Guarde isso. Anota aí. Então, isso me faz acreditar que a crítica é um grito silencioso de uma rejeição silenciosa. Toda pessoa que está criticando, ela está silenciosamente dizendo que ela se sentiu rejeitada, porque ela queria estar incluída, ela queria fazer parte e ela não foi chamada, ela não foi convidada. Perceba, você nunca critica algo de dentro para fora. A crítica só fala o quão fora você está de algo. Você não critica o seu marido dentro do casamento, só depois do divórcio. Por quê? Porque você está participando do casamento. Dentro do casamento você não critica o seu marido. Até o dia de um divórcio. Divorciou, você passa o resto da vida criticando ele. Você não critica uma igreja enquanto você pertence a ela. A hora que você sai dela, você começa a criticar ela. Por quê? Porque a crítica, na verdade, é um grito de uma rejeição silenciosa. Você queria estar muito lá. Você gostaria muito de continuar casado com aquele cara e você perdeu o cara. Então, quando as pessoas criticarem, tente ouvir o grito. Tenta incluir elas. Tenta perceber aonde que elas foram rejeitadas, tiradas e elas gostariam de continuar presente. Normalmente eu respeito muito um crítico, mesmo que isso é um defeito. Perceba que a maioria das pessoas brilhantes, elas criticam e por trás de um crítico existe uma mente brilhante. Por exemplo, eu raramente critico comida. Por quê? Porque eu não entendo de comida. Então, eu não tenho nem competência para criticar uma comida. O jeito que foi feito, o jeito que foi frito, se ficou al dente, se ficou muito passado, se ficou salgado, se ficou picante, eu não sei. Por quê? Porque eu não me ligo nisso, eu não gosto disso. Para mim é uma atividade que é por sobrevivência. Então, se precisar, eu cozinho alguma coisa. Mas isso me torna tão desinteressado que eu não sei nem criticar isso. Agora, quando você é um músico e vê outro músico tocando a mesma música que você toca, tocando o mesmo instrumento que você toca, rapidamente você sabe dar um diagnóstico. Ei, não está tocando certo. Está adaptando. Não tem aquela diminuta ali. Ele já meteu uma nota menor no meio de uma frase que não tinha aquela nota menor. Você percebe que, na verdade, você ataca aquilo que você manja. Atrás de todo crítico tem um expert. Por quê? Porque o cara que não manja, ele não tem como criticar, ele não sabe criticar. Por isso que eles falam, crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Uma opinião entrouxada, imposta, ela é uma violação. Ela é uma invasão de privacidade. Ela é um desrespeito.
Por isso que é tão grave você criticar. Segundo, críticas são reações que escaparam da gente. Você sabia que você conhece a integridade de um homem na sua reação? Nós não somos íntegros na nossa ação. Porque toda ação ela pode ser hipócrita. Porque toda ação ela é pensada, toda ação ela é manipulada, ela é estrategicamente arquitetada. Então você consegue, com a tua ação, falar, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar. Só quando alguém te fala uma coisa que feriu, você reage. Nessa reação você não teve tempo para ser hipócrita. E é o que está verdadeiro, flui de dentro de você, e logo vem uma crítica. Então perceba o quanto as nossas críticas, elas são reações que escapam da gente. Por que você pensou isso? O que está aí dentro que te levou nessa conta, nesse comentário, nessa brincadeira, nessa maldade? E aí por último, então você tem o palpite, a opinião, a crítica e no final você tem um feedback. Nossa, coisa chique, né? Hoje em dia a gente fala briefing, line-up, deadline e o feedback. Depois que você fizer uma call, obviamente você recebe um feedback. E é o seguinte, o que é um feedback? Feedback é uma crítica solicitada. É a crítica pedida. Feedback é o alvará para você criticar com força. Por isso que enquanto não te pedirem feedback, você devia ficar bem calado e guardar as suas críticas num lugar precioso, porque são essas críticas que amanhã você pode transformar a vida de quem está pedindo um feedback para você. Agora, nós vivemos numa sociedade onde a gente é tão rejeitado, onde a gente é tão definido pelo que a gente faz, que a gente tem medo de perguntar para as pessoas o que elas acham da gente. Porque você não está pronto para receber um feedback. Exige muita hombridade, exige muita inteligência emocional, estrutura emocional para você ter estômago para escutar o que realmente um cunhado pensa de você. Talvez o que o seu pastor pensa de você, talvez o que o seu patrão pensa de você. E a verdade é que as pessoas não querem saber o que a gente pensa deles. Só que não é horrível você conviver numa empresa, trabalhando com um cara que ele pensa sobre você, coisas que você não faz nem ideia, e aí passa 5 anos, daí ele fala, e você fala, nossa, você pensava isso de mim? Sério mesmo que você me via assim? E aí sabe onde está o erro? É que você nunca perguntou como que ele pensa sobre você. Talvez você nunca teve coragem de perguntar e querer saber o que ele acha do jeito que você fala. O que ele acha do jeito que você se comporta. O que ele acha do jeito que você pensa. E aí a pergunta que surge, mas Cal, então o que fazer com as críticas? Nós somos diariamente criticados. Rede social, você é criticado pelo que você come. Você é criticado pelo tamanho de sua barriga. Você é criticado pelo tanto que você vai na academia. Você nunca vai na academia, falam que você é preguiçoso. Você vai todo dia na academia, fala que você é fanático. E aí, na verdade, a pergunta é quanto que eu deveria responder essas críticas? Então, o que fazer com as críticas? Escreva aí. Nada. Você não é obrigado a corresponder com uma opinião não perguntada. Não corresponda a uma opinião que ninguém perguntou, que é a crítica. Eu diria ainda, apenas devolva um obrigado com graça por trás de um sorrisinho amarelo. A pessoa fala, meu Deus, Cal, você é muito grosso com seus filhos. Aí você olha e fala, obrigado. E vira as costas e sai fora. Por quê? Porque se a pessoa ela tem alguma opinião que ela gostaria de entrouxar em você, e ela não vai poder. Por quê? Porque não funciona assim, eu não perguntei para ela o que ela acha de mim e dos meus filhos. Então, eu gostaria que você, nessa manhã, você repensasse a sua maneira de pensar sobre as coisas e as pessoas. Talvez o que você pensa é a tua própria jaula, que está te sabotando de ir e vir, de você comprar ou não comprar, vestir e não vestir,
trabalhar e não trabalhar. Talvez você olhou lá atrás um dia um setor do mercado e falou assim, cara, é muito burro o cara que investe nisso. Aí hoje você vê um monte de gente ganhando dinheiro e você não investe porque tem um ego que te enjaulou dentro de uma crítica e você fala, não, eu sempre falei mal de criptomoeda. Não vou investir em criptomoeda. Não, sempre falei mal de ações, eu não vou investir em ações. Eu tenho muitos amigos meus, os meus melhores amigos hoje, eles estão enjaulados nas suas próprias críticas. Algumas até sobre mim. E sabe quem que é o mais preso nisso? Eles. Porque é o seguinte, meu irmão. Antes de importar aquilo que eu penso de você, mais importante é você se importar com o que Deus pensa sobre você. E se você realmente está certo do que Deus pensa sobre você, as críticas que você tem a meu respeito não deveria ser um obstáculo entre eu e você. Então guarde isso. Aonde que a crítica está te sabotando? Aonde que um voto interno, aquilo que você falou assim, eu nunca vou casar com uma mulher assim, eu nunca vou morar num país assim, eu nunca vou vestir uma coisa dessa. E talvez você só não veste porque você falou, talvez você só não mora no país porque você falou, talvez você só não migra de carreira porque um dia você falou. E essa tua autocrítica, tua própria crítica está sendo tua própria jaula. E o mais burro sempre vai ser a gente. Porque quem criticou foi a gente. E quem está enjaulado continua sendo a gente. E as pessoas estão em volta falando, o que aconteceu? Por que tua vida não vira, não vai? Você sabia que a concordância é uma commodity do reino de Deus? Concordância é uma coisa exclusiva do reino de Deus. Jesus ele falou, onde dois ou mais concordarem na terra, será feito. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu represento. Só que a nossa concordância não está no que nós falamos. Nossa concordância está nos pensamentos que nós carregamos. Então, quando você entender que Deus escuta o que você pensa, saiba que em muitos lugares você vai estar quebrando, corrompendo a unidade pelos pensamentos que você não muda, que você não desce deles. Jesus três vezes, ele censura os pensamentos dos discípulos. Lucas 6, aonde, deixa eu olhar aqui, Lucas 6, é tudo um atrás do outro. Mas Jesus ele chega em três circunstâncias, Lucas 6, olha o que ele diz o texto. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Achava-lhe-se um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus, né, os irmãos da igreja, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Eles já estavam carregando uma crítica na cabeça a fim de acharem o que acusar dele. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus ganhava a cena. E Jesus ele se importava com que as pessoas, dentro de um momento onde Deus estava fazendo milagre, estavam pensando. Ele diz, levanta-te para o meio, e ele levantou-se e permaneceu de pé. Aí, em seguida, Mateus 12:22, acontece a mesma coisa. Então trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Era um mudinho cego, só que por cima ele ainda estava endemoniado. E ele curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão admirava e dizia, porventura esse é filho de Davi? Mas os fariseus, os irmãos da igreja, de novo, note, não é o mundano que carrega crítica sobre nós. Porque o mundano não flagra o que a gente faz, é o fariseu que é o outro especialista naquilo que a gente está fazendo. Murmurava dizendo, não é este que expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Os caras nem falaram, Jesus só olhou na leitura corporal, na linguagem corporal, e disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Ei, o teu pensamento dentro da tua casa pode estar colocando divisão no teu casamento, enfraquecendo a tua casa e não percebendo. Por quê? Porque você tem uma crítica sobre sua esposa. Você tem uma crítica sobre seus filhos. E aí Jesus, ele conhecendo os pensamentos,
Jesus falou, você não sabe que uma casa dividida não subsiste? E aí vai Lucas de novo, Lucas 5:17. Pela terceira vez, Jesus passa a mesma situação. Aconteceu que eles estavam naqueles dias ensinando, achavam um fariseu e mestre da lei sentado, e aí o poder do Senhor estava com ele para curar. Então vieram alguns homens trazendo um leito, um paralítico, procuraram introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, eles desceram pelo telhado. Vendo Jesus a fé dele, disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? De novo, terceira vez, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoar em vosso coração. Então, resumindo, para terminar, a crítica que você não enjaula vai ser a própria jaula que vai aprisionar você. Enjaule as suas críticas. A gente não consegue conter as críticas, a questão é que a gente pode cativar elas, colocar elas debaixo da obediência de Cristo. Talvez existem coisas que você não gostaria de pensar. Talvez você foi tão machucado pela religião que você olha um pastor na TV pregando, a primeira coisa que já vem é um pensamento torto. E a questão não é você pensar, a questão é o que você fez com aquele pensamento. E hoje estou aqui para dizer: enjaule as suas críticas, para que você não termine aprisionado por elas. Um homem livre, ele não carrega crítica de nada. Essa é a verdade. Nós não precisamos carregar uma crítica de nada. Entenda, a concordância, ela move o poder de Deus no seu povo. E cada pensamento que você não deveria ter quebra a unidade e a manifestação do Espírito. Jesus falou que em alguns lugares ele não pôde operar ali muitos sinais, prodígios e maravilhas por causa da incredulidade deles. E ele estava se referindo aos escribas, fariseus, mestres da lei, os crentes daquela região. Não é o diabo que sabota a gente, não é o mundano, não é o ímpio. Quem sabota a gente é outro crente que carrega pensamentos escondidos que estão limitando a manifestação de Jesus. A Bíblia diz: e ele não pôde operar ali alguns sinais. Deus abençoe vocês, que seja uma manhã gloriosa, que você seja livre, que você seja sábio, e que o dia que pedirem feedbacks para você, você pegue todas as suas críticas e fale com força, porque aí você tem autoridade. Lembre, crítica é uma opinião imposta. Não imponha uma opinião num lugar que ninguém te perguntou. Isso você vai ser uma pessoa muito mais agradável, muito mais bem-vinda, mais benquista. Isso vai te trazer um lugar de maturidade, onde você vai celebrar mais as coisas. Porque a crítica ela é uma catarata na sua visão social. A crítica ela te impede de ver realmente a beleza das coisas, a riqueza das coisas. E eu falo por experiência própria. Quanto menos crítico eu sou, mais valor eu vejo nas pessoas. Que Deus nos dê graça para isso e que a sua boca ela corresponda com as verdades do teu coração e que você domine todo o senso crítico, para que no devido tempo Deus te use naquilo que você discerne e que a sua crítica seja instrumento de transformação quando ela é usada bem devidamente com autoridade. Amém? Um abraço a todos, tenham um excelente final de semana e que teu coração esteja regozijando, tá bom? Se você não conhece ainda a Igreja no Cinema, @Igreja no Cinema, @Academia Lidera, @Bíblia na Mesa, todos os nossos canais, seja parte de algo maior, você pode fazer parte disso. Se você está em Curitiba aqui, eu te convido já para domingo, você estar conosco ou no campus do Shopping Jardim das Américas com o Léo e a Pamela, ou nos campus do Shopping Ventura aqui em Curitiba. Vai ser uma honra, estarei pregando a palavra no Shopping Ventura, e se você estiver por perto,
esteja conosco aqui, tá bom? Deus abençoe, até logo e até a próxima terça-feira.